Se você curte esse tipo de história, virar membro do canal ajuda muito a manter esse conteúdo por aqui. Aos 25 anos, Gina trabalhava em 3 empregos por dia. De manhã ela atendia em uma rede de fast food. Na hora do almoço corria para um restaurante e quando a noite caía assumia o turno da madrugada em uma loja de conveniência. Ela não sonhava com amor nem com sucesso. Queria apenas uma coisa, um lugar que finalmente pudesse chamar de lar. Enquanto descansava por alguns segundos, um anúncio começou a tocar em seu celular perguntando com quem as pessoas passavam o tempo. Amigos, amantes ou família. Antes de apresentar o apartamento perfeito da empresa Dylan, prometendo um lar que estaria ao lado dela para sempre, ao olhar para a tela Gina franziu a testa sem acreditar naquele comercial ridículo. Pensando em quem perderia tempo assistindo aquilo numa plataforma que mal pagava alguns centavos por anúncio, exausta atrás do balcão ela ouviu o sino tocar e viu um senhor idoso entrar na loja. Depois de tantos dias trabalhando daquele jeito ela já tinha aprendido 2 coisas. A parte mais difícil não era o trabalho em si, não existia um único dia realmente tranquilo. Mesmo assim aquela noite parecia calma até o homem pegar uma garrafa de soju e levar até o caixa. Gina registrou a compra e informou o valor. Mas de repente o velho colocou uma boneca e um par de algemas de brinquedo sobre o balcão. Antes que ela pudesse reagir ele abriu a garrafa e começou a beber ali mesmo. O olhar de Gina escureceu imediatamente porque desde o instante em que aquele homem entrou ela já tinha percebido que havia algo estranho nele. Tentando manter a calma ela explicou que ele precisava pagar com dinheiro e não podia beber antes de finalizar a compra. Mas o homem apenas apontou para os brinquedos dizendo casualmente que cada um valia 1000 won e que ela ainda podia ficar com o troco como gorjeta porque tinha conseguido aquilo numa máquina de pegar prêmio. A paciência de Gina chegou ao limite e ela avisou que chamaria a polícia caso ele não pagasse direito. Nesse instante o sino tocou. Novamente um grupo de estudantes entrou fazendo barulho por toda a loja. Em meio à confusão Gina se virou por alguns segundos. Mas quando olhou novamente para o balcão o velho já tinha desaparecido. Gina olhou desesperadamente ao redor tentando encontrar o velho, mas ele já tinha desaparecido sem deixar rastros. Naquele instante ela gritou por dentro perguntando como algum dia poderia ser normal. Completamente irritada pensou que já estava no limite e que abandonaria aquele emprego ridículo assim que juntasse dinheiro suficiente. Pouco tempo depois seu turno finalmente terminou e ela voltou para casa carregando a boneca. Era uma boneca Minji que tinha ficado popular recentemente, mas aquele lixo tinha custado caro demais para ela. Mesmo tendo pouco tempo antes do próximo trabalho decidiu assistir seu drama favorito antes de dormir. Na tela o protagonista estava desistindo de tudo, dos negócios, do apartamento luxuoso e até da própria família rica apenas para se casar com a mulher que amava, disposto até mesmo a cortar o longo rabo de cavalo que era sua marca registrada enquanto tentava convencer a mãe dela. Observando aquilo com os olhos pesados de sono Gina pensou em como aquela mulher era sortuda e desejou ter um apartamento daquele também. Mas antes que pudesse continuar pensando acabou pegando no sono. Na manhã seguinte ela entrou no ônibus e seguiu para mais um trabalho. Durante a semana trabalhava em 3 empregos diferentes. Mas nos fins de semana aceitava trabalhos temporários que pagavam um pouco melhor. E naquele dia o serviço seria em um estúdio de gravação como figurante. Assim que chegou um homem entregou um formulário para ela preencher tudo o que faria naquele dia para receber o pagamento. Porém logo em seguida ele comentou casualmente que seria necessário pagar uma taxa de registro de 30.000 won. Gina congelou sem acreditar no que tinha ouvido e imediatamente questionou aquilo. Mas o homem permaneceu firme explicando que muitas pessoas abandonavam o trabalho no meio e aquela taxa existia justamente para evitar isso. Apesar da indignação ela não tinha escolha porque o pagamento era bom demais para recusar, então no fim acabou entregando o dinheiro. Pouco depois os figurantes receberam uma pausa de 20 minutos antes de serem chamados novamente. Durante esse tempo Gina começou a caminhar pelo enorme estúdio observando tudo ao redor. Apesar do tamanho impressionante não conseguia ver nenhum famoso e acabou suspirando decepcionada porque teria sido incrível encontrar algum ator do drama Meu Amante de Rabo de Cavalo, a série que tinha assistido na noite anterior e que estava extremamente popular. Distraída em seus pensamentos ela acabou caminhando em direção ao camarim. Mas antes que pudesse enxergar quem estava ali uma voz fria interrompeu seus passos fazendo Gina se virar assustada. Um homem estava parado atrás de Gina, encarando ela com uma expressão fria e indiferente. No mesmo instante ela lembrou do comercial que tinha visto no celular e pensou no tal apartamento da propaganda antes de finalmente perceber quem aquele homem era. Chamando hesitantemente por Dylan, ele apenas franziu a testa perguntando por que ela estava tão atrasada logo no primeiro dia. Então passou por ela e entrou na sala dizendo para esquecer aquilo e apenas entrar.
Confusa, Gina entrou atrás dele e perguntou cuidadosamente o que deveria fazer naquele dia. Sem nem tirar os olhos do celular, o homem respondeu que queria que ela pegasse suas roupas na van e logo em seguida acrescentou casualmente que também queria um café vienense. Os olhos de Gina se arregalaram imediatamente porque ela nunca tinha ouvido aquele nome antes. Ao finalmente olhar para ela, o homem soltou um suspiro irritado, claramente incomodado com sua falta de conhecimento. Algum tempo depois, a porta da cafeteria se abriu e Gina entrou ofegante carregando uma pilha enorme de roupas nos braços enquanto tentava desesperadamente lembrar o nome complicado do café que ele tinha pedido. Mas sua mente ficou completamente em branco e no fim ela acabou pedindo um tal de Einstein. Naquele instante o lugar inteiro ficou em silêncio enquanto todos olhavam para ela. Depois de alguns segundos a atendente sorriu educadamente corrigindo o nome para café especial vienense e perguntando se ela queria quente ou gelado. Como o homem não tinha especificado nada, Gina entrou em pânico e comprou os dois. Quando voltou, colocou tudo sobre a mesa dizendo que tinha trazido o café e também as roupas. O homem olhou confuso perguntando por que ela tinha comprado as duas versões. Então Gina soltou uma risada nervosa dizendo que era por precaução, embora por dentro estivesse gritando que só fez aquilo porque ele parecia o tipo de pessoa que explodiria por qualquer motivo. Pegando um dos cafés, o homem fez sinal para ela se sentar ao lado dele. Gina obedeceu, mas não conseguia parar de olhar discretamente para seu rosto porque apesar de ser extremamente grosseiro, ele era incrivelmente bonito. Percebendo os olhares dela, o homem perguntou diretamente por que estava encarando ele daquele jeito. Imediatamente envergonhada, Gina tentou se explicar dizendo que tudo aquilo ainda era muito novo para ela porque nunca tinha visto uma celebridade pessoalmente nem imaginava que figurantes precisavam fazer esse tipo de trabalho. Naquele momento o homem finalmente desviou os olhos para ela e perguntou confuso se ela tinha acabado de dizer figurante. Então relembrou que ela deveria ser uma gerente com 2 anos de experiência. Foi nesse instante que Gina percebeu que estava em um problema gigantesco. Ela deveria ter voltado em 20 minutos, mas quando retornou já era tarde demais. Gina tentou explicar o que tinha acontecido, porém ninguém quis ouvir. O homem que havia prometido aquele trabalho apenas comentou de maneira irritada que garotas da idade dela eram sempre assim, abandonando as próprias responsabilidades só para correr atrás de celebridades. Então mandou ela ir embora imediatamente. Daquele jeito Gina voltou para casa carregando apenas frustração, mas o lugar que deveria servir como descanso estava completamente coberto de roupas espalhadas, sujeira e objetos bagunçados por todos os lados. Entrando silenciosamente, ela se jogou na cama enquanto murmurava indignada o que havia de errado com garotas da idade dela se estavam apenas tentando sobreviver. Irritada consigo mesma, pensou que teria sido melhor ficar em casa assistindo Meu Amante de Rabo de Cavalo porque o dinheiro gasto com transporte, taxa de registro e aquele café caro mal era diferente do valor que receberia no trabalho. E para piorar, aquele maldito Dylan nem sequer ofereceu um gole do café que ela mesma comprou. Enquanto reclamava, seus olhos caíram sobre a boneca recebida no dia anterior. Pegando o brinquedo com força, ela sentiu a raiva aumentar ao lembrar quanto dinheiro tinha desperdiçado naquela porcaria. De alguma forma o rosto da boneca começou a lembrar o de Dylan. Então Gina apertou o boneco ainda mais forte dizendo que tudo aquilo era culpa dele e perguntando como ele ousava fazer ela trabalhar de graça. Completamente irritada, começou a imaginar o homem ajoelhado implorando por perdão enquanto ria perigosamente sozinha, dizendo que ele deveria beijar seus pés e continuar pedindo desculpas até ela decidir perdoar, perguntando repetidamente se agora ele entendia como era se humilhar daquele jeito. Porém, no instante em que terminou de descontar toda a frustração, a campainha tocou. Acreditando que fosse o dono do apartamento vindo reclamar do barulho, Gina respirou fundo pronta para pedir desculpas. Mas no momento em que abriu a porta, seus olhos se arregalaram completamente. Ajoelhado bem diante dela estava o próprio Dylan, parecendo tão confuso quanto ela. Antes mesmo que sua mente entendesse o que estava acontecendo, o corpo dele simplesmente se moveu sozinho, juntando as mãos e abaixando a cabeça enquanto pedia desculpas desesperadamente, implorando para ser perdoado. E naquele momento Gina, uma garota de 25 anos cujo único sonho era conseguir morar em um apartamento melhor, ainda não fazia ideia de que a partir daquele dia teria um homem disposto a obedecer qualquer ordem sua, tudo por causa daquela maldita boneca. Enquanto isso, pouco antes de tudo acontecer, Dylan tinha recebido uma ligação do empresário. E pela tensão na voz dele, algo claramente estava errado. O gerente temporário que deveria aparecer naquele dia simplesmente nunca chegou. Naquele instante Dylan congelou ao finalmente perceber a verdade. A garota que tinha saído correndo mais cedo era apenas uma desconhecida qualquer. Soltando um longo suspiro, ele começou a se perguntar como conseguiu cometer um erro tão absurdo. Pouco depois, a porta da sala se abriu e o diretor que trabalharia com ele entrou sorridente cumprimentando Dylan depois de tanto tempo.
Animado, o homem comentou que ainda não conseguia acreditar que ele realmente faria uma participação especial no drama e disse que estava ansioso para ver a audiência subir por causa disso. Com um pequeno sorriso, Dylan respondeu que também esperava pelo melhor. Porém, enquanto caminhavam para fora da sala, o diretor comentou que era uma pena ver alguém como ele aparecendo apenas em comerciais atualmente, porque desde jovem nunca tinha mudado, continuando incrivelmente bonito e talentoso. Naquele momento, Dylan de repente mudou de direção e começou a andar para o lado oposto. Confuso, o diretor perguntou para onde ele estava indo, porque aquele claramente não era o caminho certo. Mesmo ouvindo chamados, Dylan não conseguia parar. Era como se estivesse sendo puxado por alguma força invisível enquanto continuava caminhando sem controle sobre o próprio corpo. E foi assim que acabou diante da porta de Gina, ajoelhado enquanto implorava por perdão sem entender o motivo daquilo. Completamente desesperada, Gina mandou ele levantar imediatamente, perguntando o que estava fazendo. Por dentro, Dylan gritava que também queria parar, mas seu corpo simplesmente não obedecia. Entrando em pânico, Gina começou a imaginar o prédio inteiro acordando e vendo aquela cena absurda. Então ameaçou chamar a polícia caso ele não parasse, virando as costas para pegar o celular. Porém, antes que pudesse entrar, algo segurou seu pé de repente. Congelando no lugar, ela olhou para trás completamente confusa, perguntando o que ele estava fazendo e mandando ele soltar imediatamente. No meio da confusão, Gina perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Mas antes que pudesse reagir, seus olhos se arregalaram ao ver Dylan segurando seu pé enquanto puxava lentamente em direção ao próprio rosto. Completamente incapaz de entender por que seu corpo continuava se movendo sozinho. O rosto de Dylan demonstrava pura confusão, como se estivesse lutando contra o próprio corpo enquanto tentava resistir àquilo. Assustada, Gina gritou, mandando ele parar imediatamente, implorando para que soltasse sua perna. No instante em que ouviu aquelas palavras, Dylan finalmente largou o pé dela e empurrou para longe, como se a força estranha que controlava seus movimentos tivesse desaparecido de repente. Ainda caída no chão, Gina perguntou completamente confusa por que ele estava ajoelhado, pedindo desculpas e tentando beijar seus pés daquele jeito. Enquanto isso, Dylan apenas permaneceu sentado, extremamente envergonhado, cobrindo o rosto enquanto admitia que realmente tinha feito aquilo sem sequer entender o motivo de agir de maneira tão humilhante. Tentando encerrar aquela situação absurda, Gina pediu para ele simplesmente ir embora, mas Dylan insistiu que eles precisavam conversar primeiro. Só que a preocupação dela naquele momento era outra, completamente diferente, porque seu apartamento estava uma bagunça completa e ela não queria deixar um homem entrar ali daquele jeito. Então rapidamente sugeriu que conversassem em algum lugar público próximo dali, onde haveria bastante gente, para evitar qualquer clima estranho. Porém, no instante em que ouviu a palavra multidão, o coração de Dylan disparou violentamente. Seu corpo congelou enquanto sua respiração ficava irregular, como se estivesse prestes a sofrer um ataque de pânico. Percebendo aquilo, Gina segurou ele rapidamente, perguntando se estava bem. Tentando recuperar o ar, Dylan respondeu que precisava apenas de alguns minutos. Ouvindo as batidas aceleradas do coração dele, Gina acabou desistindo e permitiu que ele entrasse no apartamento por enquanto. Então entregou um copo de água, perguntando se estava melhor. Os dois se sentaram no meio da enorme bagunça espalhada pelo chão enquanto Dylan agradecia calmamente depois de finalmente recuperar a respiração. Observando ele em silêncio, Gina começou a se perguntar se aquele homem possuía algum tipo de problema de saúde, porque tinha deixado ele entrar apenas por impulso e agora nem sabia mais sobre o que deveriam conversar. Enquanto isso, Dylan olhava discretamente ao redor do apartamento, pensando com desgosto em como aquele lugar parecia um lixão completo. Então voltou a olhar para ela e pediu friamente que não contasse para ninguém sobre o que tinha acontecido naquela noite, ameaçando processá-la caso comentasse qualquer coisa. Naquele instante, a mente de Gina explodiu de indignação, porque na visão dela aquele homem estava completamente maluco. Revoltada, ela rebateu, perguntando se ele ao menos lembrava do que tinha feito mais cedo, relembrando que ele tinha mandado ela correr de um lado para o outro, fazendo todo tipo de favor absurdo enquanto a tratava como empregada pessoal. Dylan respondeu friamente que já tinha pedido desculpas antes e por isso acreditava que os dois deveriam simplesmente esquecer aquelas memórias desagradáveis. Para ele, aquela conversa já estava encerrada, porém a mente de Gina parecia prestes a explodir de tanta indignação. Irritada, ela ergueu o celular na direção dele, dizendo que então colocaria tudo para fora e receberia o que merecia, mostrando a tela com todos os gastos que teve naquele dia enquanto exigia o dinheiro de volta. Imediatamente, Dylan afastou a mão dela, perguntando irritado se agora ela estava tentando arrancar dinheiro dele. Revoltada, Gina gritou que só queria receber o valor que gastou por culpa dele. Soltando um suspiro impaciente, Dylan colocou a mão no bolso, pensando em como ela estava fazendo escândalo por uma quantia tão insignificante, e começou a suspeitar que talvez aquilo tivesse sido sobre dinheiro desde o começo.
Sem entender o que ele queria dizer, Gina rebateu imediatamente, mas naquele instante Dylan murmurou que agora fazia sentido o motivo de ter ido até aquela casa e feito coisas tão estranhas sem controle sobre o próprio corpo. Ouvindo aquilo, Gina ficou completamente chocada enquanto ele insinuava que talvez ela tivesse colocado alguma coisa no café. Sem acreditar no absurdo daquela acusação, ela respirou fundo tentando manter a calma e perguntou por que ele estava sendo tão cruel quando foi justamente por culpa dele que acabou perdendo o pagamento do trabalho. Porém, Dylan apenas abriu um sorriso debochado dizendo que no final tudo sempre voltava para dinheiro e que já tinha entendido o que ela queria. Então afirmou que avisaria sua agência sobre a confusão para reembolsarem o valor gasto. Mas deixou claro que não ignoraria caso algo parecido acontecesse outra vez. Logo depois se despediu friamente e foi embora. Enquanto caminhava para fora do apartamento, Dylan pensava em como no mundo do entretenimento as pessoas sempre se aproximavam dele por interesse financeiro, motivo pelo qual havia cortado o contato com tanta gente ao longo dos anos. E era justamente por isso que acreditava que aquela mulher tinha dado um jeito de atrair ele até ali. Irritado consigo mesmo, ele apenas pensou que estava cansado de tudo aquilo. Mais tarde naquela noite, Gina permaneceu deitada na cama brincando distraidamente com a boneca enquanto continuava xingando Dylan baixinho, porque na visão dela não era tão difícil simplesmente pedir desculpas direito, afinal ela nunca teve intenção de prolongar aquele assunto. Tudo só piorou porque aquele homem era absurdamente arrogante. Pela personalidade arrogante de Dylan, nem parecia que ele realmente tinha ido até lá para pedir desculpas. Irritada, Gina continuava pensando em como alguém em sã consciência tentaria beijar o pé de uma desconhecida daquele jeito. Porém, no instante seguinte ela congelou completamente ao se lembrar do que tinha dito para a boneca pouco antes da campainha tocar. Seus olhos se arregalaram ao perceber que foi exatamente ela quem mandou o boneco ajoelhar e implorar daquele jeito. Um arrepio percorreu seu corpo enquanto começava a se perguntar se realmente tinha causado aquilo. Ao mesmo tempo, na empresa entretenimento, o caos tomava conta do lugar enquanto seu gritava furiosamente com Dylan perguntando por que ele ignorou todas as ligações e simplesmente desapareceu daquele jeito. Mantendo a calma, Dylan apenas respondeu que algo tinha acontecido, mas isso só deixou o homem ainda mais irritado. Então começou a reclamar dizendo que os atores mais jovens trabalhavam desesperadamente todos os dias enquanto ele estava 6 anos sem atuar direito e mesmo assim tratava com descaso até uma simples participação especial sem pagamento. Furioso, seu perguntou se Dylan ainda acreditava ser a grande estrela intocável de antigamente. O empresário tentou intervir para acalmar a situação, mas já era tarde demais. Enquanto isso, no apartamento, Gina começou a rir sozinha ao imaginar a possibilidade absurda de estar controlando Dylan, pensando que aquilo parecia ridículo demais para ser verdade. Afinal, seria o mesmo que acreditar que aquela boneca Minji possuía poderes mágicos. Olhando para o boneco em suas mãos, ela murmurou que se aquilo realmente fosse verdade, deveria ter dado um soco nele mais cedo. Então levantou o braço da boneca e fingiu um golpe enquanto sussurrava para acertar Dylan. Exatamente naquele instante no estúdio, o braço de Dylan avançou sozinho, atingindo seu de repente. Completamente furioso, o homem agarrou sua gola perguntando quem ele pensava que era para agir daquela maneira e se acreditava merecer tratamento especial só por sofrer ataques de pânico. Ouvindo aquilo, a expressão de Dylan endureceu imediatamente porque aquele era o mesmo homem que no passado dizia considerar ele parte da família durante o auge de sua carreira. Sem perceber a gravidade da situação, Gina continuava brincando distraidamente com a boneca enquanto mandava o boneco dar outro golpe para a esquerda. E naquele mesmo instante Dylan acertou outro soco, fazendo seu cambalear para trás enquanto o sangue começava a escorrer de seu nariz. Mais tarde, já longe dali, Dylan perguntou baixinho ao empresário como seu estava. Ouvindo que ele ficaria bem, o ator desviou o olhar em silêncio antes de admitir que não fazia ideia do que estava acontecendo porque jurava que seu corpo simplesmente estava se movendo sozinho. O empresário Kim abriu um pequeno sorriso compreensivo enquanto dizia entender a situação, mas ainda assim achava que Dylan não deveria ter desaparecido daquele jeito. Soltando um suspiro cansado, Dylan respondeu que talvez aquilo tivesse sido algo bom porque imaginava o desastre que seria sofrer um ataque de pânico no meio das gravações. Imediatamente a expressão do empresário ficou preocupada enquanto tentava tranquilizar ele dizendo que seu estado já tinha melhorado muito, porém no fundo, Dylan sabia que aquilo não era verdade. Apenas pensar em lugares cheios ainda fazia sua ansiedade disparar sem controle. No apartamento de Gina ele entrou em pânico novamente naquele ritmo, nem sabia se conseguiria voltar a trabalhar algum dia.
Depois que Dylan saiu, o empresário Kim se reuniu com o seu tentando convencer ele a compreender a situação, lembrando quanto todos tinham visto o ator sofrer nos últimos anos, mas o seu continuava furioso dizendo que era fácil falar aquilo quando não. Foi o rosto do empresário que levou os socos, então avisou friamente que se Dylan não colocasse a vida nos trilhos logo não teria escolha além de dispensá-lo da agência. Ouvindo aquilo, o empresário soltou uma risada seca porque aquela empresa nunca teria se tornado nada sem Dylan, porém dessa vez o seu parecia realmente sério. Lembrando que a renovação do contrato estava próxima enquanto questionava quem aceitaria pagar um valor absurdo por um ator considerado praticamente acabado pela indústria. Carregando um enorme peso no coração, o empresário apenas suspirou porque no fundo só podia torcer para que Dylan conseguisse se manter firme. Caso contrário, todos ali acabariam em uma situação extremamente complicada. No dia seguinte, durante o trabalho, Gina ficou olhando para o cartão de reembolso enviado por Dylan. Depois de ser tratada daquele jeito, ela nem queria aceitar aquele dinheiro. Perdida em pensamentos, seu celular vibrou ao receber uma nova mensagem. Nela, sua mãe agradecia carinhosamente, dizendo ser muito grata por tudo o que ela fazia. Soltando um pequeno suspiro, Gina pensou que a mãe poderia simplesmente ter falado aquilo por ligação. Mas mesmo trabalhando até a exaustão, tudo parecia valer a pena quando pensava nela. Apesar de viverem separadas naquele momento, seu maior sonho era conseguir morar junto da mãe novamente algum dia, e justamente por isso estava disposta a continuar trabalhando ainda mais duro. Então, com um sorriso discreto, ela enviou dinheiro para ajudar nas despesas dela. Naquela noite, Gina finalmente voltou para casa completamente exausta. Assim que se jogou na cama, seus olhos acabaram parando na boneca sentada silenciosamente sobre a cabeceira. Imediatamente toda sua frustração voltou com força e ela agarrou o boneco, começando a reclamar alto, mandando aquilo dar dinheiro para ela, uma casa ou pelo menos dinheiro suficiente para a entrada de um apartamento. Então caiu de costas na cama enquanto continuava conversando com a boneca, dizendo que nem precisava daquele luxuoso querido apartamento da propaganda, queria apenas um lugar simples onde pudesse morar ao lado da mãe. Abraçando o boneco com força, ela se encolheu de lado porque quando tudo parecia difícil demais, a única coisa que desejava era estar perto dela novamente. Pensando no rosto da mãe, Gina sussurrou baixinho que sentia saudades antes de acabar pegando no sono lentamente. Algum tempo depois, o som da campainha arrancou ela do descanso. Ainda sonolenta, Gina se levantou perguntando quem apareceria aquela hora da noite. Caminhando até a porta, ela sentiu uma estranha sensação de déjà vu e ao abrir seus olhos se arregalaram imediatamente. Parado diante dela estava o próprio Dylan, vestindo apenas um roupão leve, shorts e segurando um travesseiro na mão. Completamente chocada, Gina começou a gritar perguntando o que ele estava fazendo ali vestido daquele jeito e qual era o problema dele. Porém o rosto de Dylan demonstrava ainda mais choque do que o dela. Antes que qualquer um pudesse reagir, seu corpo balançou para frente e ele simplesmente desmaiou no chão. Vendo aquilo, o rosto de Gina perdeu a cor enquanto ela chamava desesperadamente por ele, mas Dylan já estava inconsciente. Algum tempo depois ele começou a recuperar a consciência lentamente e a primeira coisa que viu foi o rosto preocupado de Gina inclinado em sua direção perguntando ansiosamente se estava bem. Porém no instante em que despertou completamente, Dylan soltou um grito assustado, fazendo Gina se assustar também e perguntar por que ele estava gritando do nada. Imediatamente ele se sentou puxando o lençol contra o peito em pânico enquanto perguntava o que ela pretendia fazer com ele ali. Revoltada, Gina rebateu dizendo que ele era quem apareceu de repente em sua casa antes de desmaiar e que ela apenas trouxe ele para dentro porque ficou preocupada em deixar alguém inconsciente no frio. Então perguntou como ele ainda tinha coragem de agir como se ela fosse a culpada daquela situação absurda. Dylan congelou ao ouvir aquelas palavras enquanto as memórias começavam a voltar lentamente em sua mente. Ele tinha certeza absoluta de que estava dormindo em sua própria cama antes de tudo acontecer, então como tinha acabado naquele apartamento de repente. Sentindo o pânico crescer dentro do peito, começou a se perguntar se realmente estava perdendo a sanidade. Segurando o roupão firmemente junto ao pescoço, ele pediu desculpas em voz baixa. Surpresa, Gina perguntou se ele estava realmente se desculpando com ela. Então Dylan confirmou com a cabeça enquanto ela murmurava cautelosamente que talvez ele ainda não estivesse fazendo aquilo por vontade própria. Porém dessa vez ele negou, dizendo que era verdade que apareceu ali sem intenção. Mas ainda assim sabia que chegar na casa de uma mulher no meio da madrugada vestido daquele jeito devia ter sido assustador. Por isso queria pedir desculpas sinceramente. Ao ouvir aquilo, Gina percebeu imediatamente que pela primeira vez ele realmente parecia genuíno. Então Dylan se levantou dizendo que iria embora. Mas antes que pudesse sair, Gina olhou ele da cabeça aos pés perguntando se realmente pretendia andar pela rua daquele jeito. Naquele instante ele finalmente percebeu que o roupão estava completamente rasgado.
Enquanto Dylan foi trocar de roupa, Gina pegou a boneca novamente e dessa vez teve certeza absoluta de que não existia outra explicação para os acontecimentos além daquele boneco Minji. Encarando o brinquedo, ela murmurou que, quando disse sentir saudades, não estava falando dele. Então franziu a testa perguntando por que, se aquela boneca realmente possuía poderes, não estava trazendo dinheiro nem uma casa nova para ela. Porém logo percebeu algo estranho. Não importava o que dissesse. Parecia que apenas Dylan era afetado pelos comandos. Nesse instante ele chamou ela do outro cômodo perguntando se já podia sair. Quando a porta se abriu, Dylan apareceu usando uma blusa feminina extremamente chamativa e perguntou seriamente se aquilo era uma brincadeira, dizendo que até conseguia ignorar a calça, mas aquela blusa já era demais. Constrangida, Gina explicou que era a única roupa limpa que possuía e que nunca tinha usado aquela peça antes. Enquanto observava a bagunça gigantesca espalhada pelo apartamento, a expressão de Dylan foi endurecendo lentamente ao pensar que nunca tinha visto alguém viver daquele jeito. Pouco depois, Gina finalmente conseguiu encontrar um moletom largo que servisse nele. Surpreendentemente, caiu perfeitamente em seu corpo. Mesmo assim, Dylan reclamou baixinho, torcendo o rosto enquanto dizia que aquela roupa tinha um cheiro estranho. Imediatamente, Gina puxou o moletom das mãos de Dylan e aproximou do rosto para cheirar cuidadosamente enquanto tentava lembrar de onde conhecia aquele odor. Completamente envergonhado, Dylan começou a reclamar perguntando o que ela estava fazendo. Mas Gina continuou ignorando enquanto murmurava que talvez tivesse derramado leite de morango naquela roupa muito tempo atrás e nunca mais lavado desde então. Logo depois ela começou a se perguntar se não tinha comprado aquilo em uma loja de roupas usadas. Ouvindo aquelas palavras, o rosto de Dylan perdeu ainda mais a cor enquanto tentava fingir tranquilidade, dizendo baixinho que estava tudo bem e que ela podia simplesmente esquecer aquilo. Percebendo o desconforto dele, Gina rapidamente entregou o celular, sugerindo que ligasse para alguém ou chamasse um táxi. Porém, naquele instante a expressão de Dylan mudou sutilmente porque percebeu que não existia ninguém próximo o bastante para contatar aquela hora da madrugada. No fim, ele apenas pediu um carro por aplicativo e os dois permaneceram sentados em silêncio esperando. Cansada, Gina pensou que estava completamente ferrada no dia seguinte porque ainda continuava acordada. Então perguntou se ele se importaria caso assistisse seu drama favorito no celular. Tranquilamente, Dylan respondeu que não tinha problema e perguntou qual série ela estava vendo. Casualmente, Gina respondeu que era Meu Amante de Rabo de Cavalo. Então Dylan perguntou se aquele não era o drama escrito por Jump Kim. No mesmo instante, o rosto de Gina se iluminou de animação enquanto perguntava surpresa se ele conhecia a roteirista, porque a maioria dos homens nem prestava atenção nesses nomes. Olhando para ela com incredulidade, Dylan lembrou calmamente que trabalhava na indústria do entretenimento. Sorrindo animada, Gina comentou que amava todos os dramas escritos por aquela autora. Então Dylan respondeu casualmente que ela realmente era ótima criando romances e até revelou que já atuou em uma das obras dela. Sem muito interesse, mas querendo parecer educada, Gina pegou o celular dizendo que pesquisaria aquilo. Porém, no instante em que encontrou a informação, seus olhos se arregalaram completamente ao olhar para a tela. Percebendo a mudança repentina no comportamento dela, Dylan comentou que o táxi devia estar chegando e pediu o celular para conferir, mas nervosamente Gina respondeu rápido demais, dizendo que avisaria quando o carro chegasse e mandando ele ficar parado onde estava. Imediatamente Dylan franziu a testa desconfiado porque até poucos segundos atrás ela parecia completamente tranquila. Uma ideia estranha atravessou sua mente e ele se levantou abruptamente perguntando em tom sério se ela tinha filmado ele enquanto dormia. Desesperada por dentro, Gina pensou em como aquilo não fazia sentido algum, mas Dylan continuou insistindo, dizendo que percebeu perfeitamente o jeito estranho como ela estava olhando para ele antes. Comenta seu momento favorito e se querem a continuação, curte, compartilha e se inscreve para mais vídeos como esse. E se quiser dar aquela força extra é só virar membro do canal. Valeu demais por assistir.